falar sobre a força do atacarejo no Omnichannel e para falar sobre o crescimento expressivo que as lojas de atacarejo, os principais players agregando novos serviços ao shopper, as mudanças que isso deve trazer para o setor, como o formato conhecido por preços baixos avança atraindo pequenos varejistas e tem aumentado a sua penetração nos lares brasileiros. A gente convida ele, que é psicólogo, mestre em administração de empresas e doutor em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, conselheiro certificado pelo IBGC, executivo de varejo há 28 anos, tendo atuado no Walmart, Grupo Pão de Açúcar e CEO do Tenda Atacado desde 2018. Em dezembro de 2023, ele lançou o seu livro O Privilégio é Branco, que trata do racismo estrutural nas empresas. Ele que, além de CEO do Tenda e todo esse currículo, também é meu chefe. E um mentor para mim. Hoje vocês vão ter o prazer de conhecer o Marco Samarra. Obrigado, Vivi. Obrigado, Dani. Fica a dica do livro da Semana do Consumidor. Esse é um livro que todos nós devíamos ler e refletir sobre ele. É um dos livros mais profundos, generosos e corajosos. Muito obrigada, Obrigado, Samarra. Vivi. Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês, passando um pouquinho do que tem sido a nossa jornada digital no Tenda Atacado, que começou em 2016, mas desde 2018 vem sendo acelerada. E vou contar um pouquinho dessa história para vocês, mas antes também tem alguns slides sobre alguns cenários, como nós estamos vendo o mercado de uma forma geral. Mas, mais uma vez, agradeço a Vivi, agradeço a Dani por tantas palavras carinhosas para mim no dia de hoje. Fico até encabulado. Então, eu vou falar sobre a força do atacarejo no Omnichannel, né? Um atacarejo que é um formato, muitas vezes, muito forte na loja e pouco expressivo no digital. O Tenda consegue transitar esses dois mundos de uma forma muito positiva, e é sobre isso que eu vou falar para vocês aqui hoje. Falando sobre o cenário, nós temos uma história em 2022, todos vocês vão lembrar, de uma inflação muito pesada, impactando a cesta básica, impactando o consumo das famílias de uma forma muito significativa, com aumentos de preço constantes, né? Vocês vão se lembrar muito bem. E aí um 2023, que é sobre isso que esse slide fala, de um cenário de uma estabilidade maior de preço, de uma melhoria na questão da empregabilidade, mas com um desafio para nós comerciantes muito importante. Esse cliente, esse consumidor que antes comprava em 2 canais, 3 canais, 4 canais, hoje as pesquisas indicam que ele compra em até 9 canais. Ele vai transitando até ele achar aquilo que mais convém, aquilo que mais atende às suas expectativas, né? E também, ao mesmo tempo que nós tivemos uma cesta básica mais aliviada, um desemprego menor, nós também temos ainda um desafio muito grande que vem de anos e na pandemia até se deteriorou, que é a questão do endividamento das famílias. O dinheiro continua muito curto. Mesmo que a cesta básica esteja mais acessível, o dinheiro continua muito curto, grande parte do orçamento das famílias é usado para pagar dívida, uma grande parte das famílias está inadimplente, e isso impacta, obviamente, o consumo de uma forma muito importante, deixando os consumidores também mais cautelosos. Sobre essa cesta básica que diminuiu de preço e que esse ano continua algumas categorias caindo o preço com uma deflação muito forte, né? Na média não está em deflação, mas você pegar algumas categorias como arroz, papel higiênico, sabão em pó, leite, algumas categorias que o preço não voltou ainda ao preço que era 2021, mas que está muito mais baixo do que era em 2022 ou 2023.
Vou dar um exemplo aqui da categoria de sabão em pó. Ela está com uma deflação hoje sobre o preço dela de 12 meses atrás de 30%. E nós estamos com um crescimento de volume nessa categoria de duplo dígito altíssimo. Que significa o quê? Cada pessoa hoje está comprando mais sabão em pó do que comprava antes, mas ela não lavava roupa antes. Quer dizer que quando o dinheiro estava apertado, as pessoas lavavam menos roupa. Uma coisa tão básica. E comiam menos. E se sacrificavam. Né? Então é muito importante essa situação e aí entender o papel do atacarejo em servir as famílias brasileiras, em permitir que as famílias brasileiras tenham mais acesso a produtos com preço mais baixo. Né? Então, nós temos, nesse slide, o papel de cada canal, ou de cada formato, onde você vê o principal atributo da farmácia seria o sortimento, da proximidade seria, aliás, do mercado de vizinhança seria a proximidade, do supermercado a experiência de compra, no atacarejo, indiscutivelmente, o principal atributo que fez esse canal crescer tanto ao longo dos últimos anos é o preço baixo. Por quê? O slide anterior falava disso. As famílias brasileiras extremamente endividadas e essa performance que você vê em algumas categorias quando o preço abaixa, evidencia que as pessoas estavam, de fato, consumindo menos do que era a necessidade básica delas. Aqui, esse slide é extremamente significativo. Se você olhar um formato jabuticaba, um formato que no Brasil ganhou uma performance, uma característica bem diferente do que é na Europa, o cash and carry da Europa, no Brasil o atacarejo foi o grande fenômeno do varejo alimentar brasileiro nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente depois das aquisições que aconteceram em 2007, mas mais ainda a partir de 2015, quando você teve um crescimento exponencial do número de lojas, chegando em mais cidades onde antes não tinha, e substituindo o papel de abastecimento que antes era do hipermercado. Várias lojas de hipermercado sendo convertidas em cash and carry. Então, de 80 lojas no ano 2000, hoje são mais de 1.300 lojas no formato atacarejo, servindo a população brasileira, e com uma penetração nos lares que em 2015 não passava de 50%. E agora é de 76%. Ali está mostrando 71%, mas já chegou a 76% de penetração nos lares brasileiros, o que significa que a cada 4 famílias, 3 famílias compram no formato atacarejo. Isso é muito impactante, isso é muito importante, como esse formato entrou na vida das pessoas no Brasil. Falando rapidamente sobre o Tenda, nós somos uma empresa que no ano passado faturou 7 bi. No ranking da Abras, juntando supermercados e hipermercados, a gente está em 11º lugar. No ranking da ABAS, que é a associação que une os atacarejos, o Tenda está em 7º lugar. E no estado de São Paulo, que é onde a gente está presente, a gente é o 3º, atrás dos 2 grandes, que é o Atacadão e o Açaí. Aí uma fotografia interna de uma loja nossa. Se você ainda não visitou, te convido. Tem 43 lojas no estado de São Paulo, 8.200 colaboradores e a gente se define como um atacarejo raiz. Nosso foco número 1 é na pessoa jurídica, é no preço baixo, é nos grandes volumes. A gente não tem padaria e não vai ter, a gente não tem fiambreria e não vai ter. Nosso foco é atender a população naquilo que ela mais necessita, que são os produtos básicos em grandes volumes. Nós temos 3 perfis de clientes: o transformador, que é o dono da lanchonete, do quiosque, do restaurante, o pequeno varejista, que compra nossos produtos para revender, e os consumidores finais, que são as famílias brasileiras. Nossos números internos indicam que
que 57% da nossa venda é feita para a pessoa jurídica, que representa 25% das nossas transações. Ou seja, nossos dados confirmam que o nosso foco em atender a pessoa jurídica se traduz também na nossa venda, no nosso resultado. Nós estamos espalhados no interior de São Paulo, com uma presença muito forte em algumas cidades do interior, que eu vou dizer Campinas, Itu, Piracicaba, Ribeirão Preto, no Vale do Paraíba inteiro, no litoral temos 4 lojas muito importantes, e aqui na cidade de São Paulo mesmo nós temos 3 lojas, por isso que a gente é mais conhecido fora da cidade de São Paulo do que aqui mesmo. Nós temos uma parceria muito importante com os nossos parceiros fornecedores. A gente não tem o volume que o Atacadão tem, a gente não tem o volume que o Açaí tem, nós não temos o poder de negociação que eles têm, mas nós temos uma parceria estratégica que permitiu que numa pesquisa muito importante que vocês conhecem, que é a Advantage, que pesquisa bilateralmente, pergunta para a gente como que a gente avalia o fornecedor e pergunta para o fornecedor como que ele nos avalia, né? E com participação, se não me engano, de 18 atacarejos, o Tenda tem sido reconhecido pelos fornecedores, mais de 30 fornecedores participam da pesquisa, como o primeiro colocado nessa relação estratégica, por 4 anos consecutivos. A gente tem muito orgulho disso, temos pessoas da Advantage aqui na plateia, está sorrindo ali para mim, porque de fato a Advantage é algo que para nós é muito importante. Nós também temos muito orgulho de sermos fundadores, entre outras 49 empresas, do Mover. O Mover é o movimento para equidade racial, que busca criar, entre o ano de sua fundação, 2002, até o ano de 2030, 10 mil vagas para líderes negros e 30 milhões de oportunidades de treinamento e capacitação para pessoas negras, para profissionais negros. O objetivo disso é reduzir e, se possível, um dia eliminar a discrepância que existe nas organizações brasileiras, onde, no Brasil, 56% da população é autodeclarada negra. No entanto, quando você olha na liderança das empresas, gerentes e diretores, você tem apenas 4,5% dos gerentes e diretores são negros, o que é uma discrepância total, é a normalização da branquitude. A gente olha em volta e acha que aquilo é normal, mas isso não é normal. 56% da população brasileira é negra, o Tenda é uma das 50 empresas fundadoras do Mover, e o Mover tem feito muita diferença no mercado brasileiro. Sugiro que vocês depois entrem no site Somos Mover, procura Somos Mover, vocês vão achar Instagram e o site, e vão poder entender um pouquinho melhor da importância desse movimento. Nós temos diversas plataformas sobre ESG, né, do ponto de vista de meio ambiente, de responsabilidade social, de governança. Não vou entrar no detalhe aqui agora, mas muitos reconhecem no Tenda uma empresa que tem um padrão ESG igual ou melhor de muitas empresas abertas na Bolsa, sendo que nós somos uma SA de capital fechado. Falando sobre o consumidor, os hábitos do consumidor de supermercado online, a grande maioria deles faz as suas compras usando o seu aparelho de celular. 88% das compras de supermercado online são feitas ou no site aberto no celular, ou no aplicativo que está no celular. Isso é muito importante num país onde 100% da população praticamente é usuária de celular. E em quais canais esse mesmo consumidor faz as suas compras? O supermercado continua sendo o canal mais importante para esse cliente. A gente ainda vê o canal online como um canal ainda muito vinculado a pessoas de classe média, pessoas de um nível de poder aquisitivo mais alto, só que isso vem mudando e o Tenda está participando dessa mudança. E aqueles que ainda não compram
online, 52% deles nas pesquisas dizem que vão experimentar. Então, aqui a importância das empresas que ainda não estão com o seu canal digital, né? Isso vem crescendo muito ao longo dos anos, e os clientes que ainda não compram vão experimentar e vão comprar. E o que motivaria esse cliente que ainda não compra a comprar? E aqui é um slide que evidencia um ponto que, para mim, é polêmico, e eu vou dizer por quê. Eu acredito que, na relação com o cliente, você tem que ser verdadeiro e transparente. Ainda que o cliente diga que ele quer frete grátis, quem trabalha aqui no setor sabe que não existe frete grátis. O frete custa. E se você está oferecendo para o cliente frete grátis, está embutido ali o que, na minha visão, quiserem a gente polemiza ou briga na rua depois, está embutido aqui uma enganação. Eu estou prometendo alguma coisa para ele, mas eu estou embutindo esse custo de frete no preço que eu estou vendendo. Nós não acreditamos em frete grátis. Por mais que o cliente esteja dizendo isso para a gente cobra o frete, mas a gente tenta passar para ele a ideia de que, com fatos reais, de que o nosso preço é o preço mais baixo e que na cesta ele vai economizar mais do que o preço que ele está pagando no frete. E com isso a gente vem conseguindo crescer de forma sustentável. A gente sabe de muita empresa que cresce seu e-commerce de forma acelerada, mas não deixa um centavo sequer na última linha, ou até queima caixa da empresa, bancando uma operação que não é sustentável. Nós atingimos o break-even há vários anos atrás, e hoje o nosso e-commerce é uma das operações mais rentáveis que a gente tem. Então, o nosso time, liderado pelo Daniel, vem construindo um negócio que é sustentável. E parte disso é essa equação que para nós é muito clara. Frete grátis é uma enganação e quem sabe um dia o cliente vai entender isso. E onde que esse cliente compraria? Novamente, a grande maioria compraria nos sites e nos apps do supermercado. Por quê? Porque também muitos atacarejos ainda não oferecem o online. E nós, Tenda, estamos mudando um pouco essa equação. Nós fazemos parte dos dois canais que mais crescem participação nos lares brasileiros nos últimos anos. O e-commerce e o atacarejo. Então, a gente está na crista da onda, onde a gente deveria estar, crescendo participação nos dois canais. Ainda que o mercado, eu sei que já tem dados do ano, hoje de manhã a pessoa da Nielsen já falou que no ano o e-commerce, de uma forma geral, não de alimentos, retraiu 0,5 ponto percentual. Isso foi mais grave no primeiro semestre, onde retraiu 7%. No segundo semestre foi melhor, recuperou uma parte, mas ainda no total do ano, o comércio eletrônico no Brasil caiu 0,5%. Em alimentos, ele caiu no primeiro semestre 1,4% e no segundo semestre foi positivo. Só que nós, Tenda, eu não vou dar spoiler ainda, tivemos uma história diferente dessa. Segundo o eMarketer, o comércio eletrônico de alimentos em 2023 cresceu 14%, 15,4% no Brasil. O Brasil foi o quinto colocado entre os países do mundo em crescimento do comércio eletrônico alimentar. A gente não tem o dado da Nielsen referente a isso, tá? Mas nós vemos isso acontecer nas nossas lojas, nas nossas vendas. E o e-commerce participa na América Latina entre 5% a 10% nas empresas, algumas delas até passando de 10%, que é o caso do Grupo Pão de Açúcar, chegando a 10% no Êxito, lá da Colômbia, o Almex com 5%, o Carrefour Brasil com 4%. O WhatsApp, ainda que não seja muito utilizado, ele ainda participa muito pouco, né? Vocês viram, mais é a venda no app, no site, no celular. O WhatsApp é uma das grandes promessas,
E é muito importante a gente estar atento a isso, porque o WhatsApp faz parte da vida do brasileiro. As pessoas utilizam o WhatsApp mais do que qualquer outro app para se comunicar com seus amigos e familiares. Acho que no momento que descobriu o WhatsApp como um meio de alavancar o e-commerce, a tendência é isso virar uma nova tendência e explodir. Falando sobre digitalização, na NRF, esses foram os 6 principais insights extraídos, né? Vários palestrantes apresentaram isso para a gente de uma forma muito interessante, falando sobre a resiliência do varejo, sobre a explosão da inteligência artificial, sobre a automação nos hipermercados, no varejo e em outros canais, sobre retail media, a loja como hub e a liderança em 3 dimensões. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o número 1 e o número 6, mas eu quero agora falar do 2, do 3, do 4 e do 5. Explosão do IA. Obviamente, isso está super falado por todo mundo, mas a gente vê que muito pouco utilizado ainda. Daqui a pouco eu volto a falar sobre isso. Sobre automação no varejo, a gente vê isso se acelerando de uma forma muito significativa, mas ainda no Brasil o varejo é muito manual e muito pouco de automação foi feito no Brasil até hoje. Sobre retail media, é outra coisa muito importante que está acontecendo e a gente tem a alegria de dizer para vocês que no final do ano passado, nosso time lançou para os seus fornecedores o retail media do Tenda, de uma forma já muito bem estruturada. Isso está nos ajudando de forma significativa a organizar os nossos festivais, a organizar a forma que a gente fala com o nosso cliente e especialmente, dar um retorno ao fornecedor daquilo que ele está investindo em marketing dentro dos nossos canais, seja na loja física, seja no online. E a loja como um hub, para nós é um ponto muito natural, porque nós não temos entrega de online a partir do nosso centro de distribuição. Toda a nossa entrega online é feita a partir das lojas. E há 2 anos atrás, a gente lançou o nosso aplicativo da loja física, digitalizando a experiência de compra do cliente da loja física também e conectando esse cliente da loja física ao nosso e-commerce, de fato, tornando a omnicanalidade uma realidade dentro do Tenda. Falando sobre a resiliência do varejo, um dado muito interessante, que é verdadeiro tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é que você vê fechamento de loja, porém o número de lojas abertas é maior do que o número de lojas fechadas. Você vê empresas e formatos se deteriorando, mas o crescimento tem sido maior do que o fechamento de negócios e de lojas, né? 72% dos clientes entendem a inteligência artificial como prioritária. No entanto, 84% dos varejistas ainda não utilizam a inteligência artificial nos seus negócios. E a gente fala tanto sobre digital, o mundo das empresas como algo que vem se revolucionando. No entanto, tem um dado aqui muito interessante para todos nós, que das 500 maiores empresas listadas na revista Fortune, apenas 17 foram criadas após 1995. Isso também fala da resiliência das empresas de varejo, né, que continuam lá muito forte. Você tem de um lado a Amazon, mas o Walmart, por outro lado, nos Estados Unidos e no México e em outros países, se segurando muito forte dentro dessa experiência multicanal. E falando da gestão em 3 dimensões, eu acabei de falar para vocês da importância que nós no Tenda damos para o ESG, mas essa questão da gestão em 3 dimensões é que todos os CEOs precisam ter nas suas agendas essas 3 dimensões. O resultado, ESG, a sua responsabilidade social, a governança, o meio ambiente,
e a digitalização. E nós entendemos que no Tenda nós estamos com essa agenda muito forte nessas 3 dimensões. E para falar, finalmente, de Omnichannel, no Tenda nós pesquisamos e descobrimos que 28% das vendas da loja física começam numa pesquisa que o cliente faz na nossa loja online. E para nós isso é muito significativo. A partir do momento que a gente descobriu esse dado, que a gente pesquisou e confirmou esse dado, nós passamos a unificar o preço online com o preço da loja física. Isso foi muito significativo para nós, porque é através do online que você também tem grande parte da venda que acontece na sua loja. Isso aqui também fala sobre dos 6 grandes insights, que é o entendimento da loja como um hub. E onde que a gente está hoje? Onde que o Tenda está hoje na questão da digitalização? Né? Nós temos a compra online, nós lançamos no ano passado a venda por WhatsApp, ela ainda é pouco representativa, mas nós estamos preparados para o momento que o consumidor aprender esse canal, esse caminho. Nós temos o Retira em 39 das nossas 43 lojas. Nós temos o Delivery, que a gente lançou, felizmente, por sorte ou por insight, antes da pandemia. Obviamente, o cliente não podia sair de casa e a gente passou a entregar na casa dele, e nosso e-commerce cresceu vertiginosamente depois, durante a pandemia, e continuou crescendo depois disso. Né? E também a entrega agendada, o cliente poder marcar que período do dia ele quer receber a sua entrega. Nós temos mais de 50 mil pedidos mensais, crescemos no ano passado, comparado a 2022, 38%. Né? Vocês viram que o e-commerce em geral caiu 0,5% no ano passado, nós crescemos 38%, em cima de um 22 que tinha sido de duplo dígito alto, em cima de um 21, em cima de um 20 e assim por diante. E hoje já representa 4% das nossas vendas, e isso vem crescendo de forma bastante significativa. E temos mais de 3 milhões de acessos mensais no nosso site e no nosso aplicativo. Aqui dados públicos para vocês conhecerem. Quando você coloca todos os apps de comida, incluindo o iFood e outros, nós estamos nessa posição no ranking, em acesso. E quando você ranqueia só os varejistas online, nós somos o 4º em acesso no Brasil, sendo que nós temos lojas somente no estado de São Paulo. As notas que nós temos no Google e na Apple para o nosso app são de 4,5 e 4,6. E no Reclame Aqui, nós somos RA1000 com uma nota de 8,3, com um verdinho sorridente. Aqui uma fotografia de uma funcionária nossa, colocando a compra do cliente. O cliente não precisa nem sair do carro, ele comprou online, passa na loja, retira no horário agendado. E, por outro lado, os desafios que nós temos, e não só nós, mas de uma forma geral, o varejo como um todo, é estabelecer um senso de urgência. A gestão de mudança, ela é complexa, ela gera resistência, todo mundo sabe disso. Então, precisa ter um senso de urgência para as pessoas entenderem o que está sendo feito, a comunicação precisa ser forte, né? A coalizão, a união das pessoas precisa ser muito forte. Muitas vezes falta uma visão da importância desse crescimento, desse canal, para essa gestão de mudança ser eficaz, né? Comunicar a visão é outro desafio muito grande. Remover os obstáculos do caminho. Planejar de uma forma sistemática e não se iludir, né? Mas criar vitórias de curto prazo que alimentem essa roda e alimentem os próximos passos da mudança.
né? Mas, ao mesmo tempo, não declarar a vitória muito cedo, continuar trabalhando muito arduamente para a realidade se concretizar, né? E também garantir que a mudança está ancorada na cultura da organização, de uma forma que todas as pessoas entendam a importância da mudança. Ainda sobre desafios, a gente vê... Desculpa, voltar aqui. Ainda sobre desafio, a gente vê a logística como um grande desafio, a importância do sortimento certo para atender o cliente, o CRM, ter o cliente identificado para que a comunicação com ele seja eficaz e, ao mesmo tempo, para que o investimento de marketing seja segmentado e a gente gaste dinheiro com promoção que vai atender o cliente certo com os produtos certos. E olhando para o futuro, a gente vê a importância da digitalização, o cuidado que a gente está tendo. A gente lançou o Marketplace esse ano e está ganhando força, está ganhando penetração. Olhando também esse cuidado, né, das indústrias que estão chegando diretamente no consumidor. Isso é uma concorrência, isso é uma coisa que está afetando de alguma maneira e a gente precisa estar muito atento. E o Retail Media, que eu já comentei, né, essa transformação do nosso espaço num espaço que gera mais resultados e permite que a gente invista ainda mais na experiência do cliente. Obviamente, o uso de dados, né, a eficiência, para a gente poder ter a inteligência artificial trabalhando em cima de dados que são verdadeiros, dados que são limpos, dados que são corretos. O WhatsApp como grande promessa futura, ele ainda não é uma realidade, ele já é uma realidade, mas com uma participação muito baixa, mas pode vir a ser um canal muito importante. E a melhoria dessa experiência da loja como um hub, do cliente poder experimentar a loja digitalmente, fisicamente. E também um dos principais desafios que está relacionado com o desafio logístico, que é melhorar a nossa capacidade de entregar para o cliente mais rápido, no horário que ele quer, da forma mais eficaz. A gente tem uma jornada que vem melhorando muito, mas isso ainda se torna um desafio para a gente com o tamanho das nossas cidades, com os desafios logísticos que a gente tem também com o nosso trânsito. Era isso, bati aqui no tempo certo, espero que vocês tenham alguma pergunta para a gente poder debater, e se alguém quiser brigar comigo sobre o frete, eu estou à disposição. Raul, a gente precisa agradecer ele, né, Raul? Assim, já começar assim. Samar, a hora que você falou do frete, eu olhei pro Raul ali e disse, Raul, dá uma olhada. A pessoa é corajosa para poder falar desse negócio que frete grátis, não. Né? Não é bem por aí. Né? A gente já viu aqui hoje de manhã dizendo que era frete, como é que é? Prazo, preço, promoção e frete grátis. E frete grátis, né? Dentro do que tem. Dani, quer começar com ele aqui? Tem alguma pergunta para o Samar, pessoal? Senão a gente puxa aqui do que tiver, se alguém tiver, pode fazer. As que eu tinha, eu já fiz, então vou deixar o espaço todo para vocês perguntarem. Lá na empresa a gente tem uma frase muito célebre, Vivi. Toda segunda-feira a gente tem a plenária, e o Samar sempre provoca todo mundo, peixe na mesa, divergir para convergir. Se não sair uma briga, a gente não sai dali satisfeito, porque a gente não confrontou algum problema que a gente tem que resolver. Então, por favor. Lá. Samar, eu comecei o dia contando dessa sua jornada, da construção do grocery. Você viu essa transformação e o crescimento do atacarejo, né, essa mudança no comportamento do consumidor. Aí tu resolveu estudar umas coisas complexas, né, trazendo esse universo. E eu tenho o privilégio de escutar alguns executivos citando o seu processo de liderança. Eu vou puxar por esse lado. Tá? O varejo, e aqui a gente tem jovens lideranças. Se eu for para o varejo regional, que a gente teve o Bisterk aqui, são empresas familiares que estão ali na segunda, terceira geração. A gente tem um dado preocupante
nesse nosso meio. Eu queria puxar esse lado humano seu aqui, do executivo. Não sei se tu tem ciência, o e-commerce é um dos índices de mais alto dos executivos entre 27 e 35 anos de saúde mental. A gente tem muito suicídio nesse meio. E por isso que eu falei, eu preciso do Samar, eu precisava de você no fórum dos negócios, que eu dizia assim, eu preciso trazer como é que a gente pode cuidar dos nossos líderes jovens, para que este cuide dos seus liderados. O que você viveu e o que você gostaria de compartilhar nisso daqui? Essa é a sua mensagem que eu queria que você deixasse aqui, porque isso está sendo gravado, se você me permitir, depois a gente quer compartilhar. Claro, com um tema tão complexo, tão difícil, eu particularmente entendo que as pessoas precisam estar motivadas, não só pela ambição, não só pelo dinheiro, não só pelo resultado de curto prazo. Acho que as pessoas precisam ter um propósito, elas precisam estar engajadas em uma missão, e se a empresa é um ambiente que oferece esse engajamento, se a empresa é um ambiente onde ela sente o propósito daquilo que ela está fazendo, impactando a população, impactando as pessoas, ajudando a mudar o mundo para melhor, essas pessoas elas vão ter uma satisfação com o trabalho e com as carreiras muito diferente daquela pessoa que só está na carreira por dinheiro e por ambição, né? As pessoas que mais transformaram o mundo não estavam fazendo só pensando na última linha, não estavam fazendo só pensando no resultado financeiro. Aliás, muitas pessoas quebraram empresas por milk the cow, né? Por extrair das empresas a maior lucratividade no curto prazo, sem pensar na sustentabilidade do negócio, sem pensar no impacto social que a empresa tem. Muitas empresas acabaram perdendo a sua proposta de valor e a lucratividade foi diminuindo porque o foco era o dinheiro e não a missão, e não transformar o mundo, né? Por outro lado, as grandes transformações que a gente tem na história do mundo recente, inclusive, eram de visionários cujo principal objetivo era mudar o mundo, era criar experiência para os clientes, criar produtos que as pessoas iriam valorizar, porque iria impactar a vida delas de uma forma muito positiva, né? Então, é isso que eu acredito. Tem que ter missão, tem que ter engajamento, tem que ter propósito, e não pode ser só pelo dinheiro. Perfeito. A gente não podia encerrar essa coisa. Obrigada, Dani, pelo presente. Obrigada, Samar, pela generosidade. Palmas para ele, pessoal.